Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 126 do Rural Talks. E para você que está nos escutando e não conhece ainda, este é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com startups, CVCs, VCs, todas as pessoas que de alguma forma estão trabalhando para que o agronegócio avance com tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Não é diferente, toda semana eu ou Kieran Gartland ou André Amorim ou Juliana Kini recebemos pessoas aqui para falar sobre tecnologia, eficiência e inovação no agronegócio. Não é isso, Kieran Gartland? Pois é, a equipe está crescendo, né? Cara, só eu que estou aqui só nesse você canto aqui. É permanente. Temos que começar a organizar esse trem aí agora. Mas está muito bom, é bom que a gente tem visões diferentes. Acho que é super importante essa mescla aqui, compartilhar tem que ter, conhecimento. Variedade, tanto no entrevistado quanto quem está entrevistando para variar. Daqui a pouco eu vou pegar umas férias, né? Aí vem as pessoas também para o meu lugar aqui. Antes da gente começar, pessoal, vou fazer o comercial do bem aqui com o Hospital do Amor. Nós estamos auxiliando eles no projeto O Agro contra o Câncer, ou seja, para pessoas que estão num momento de sensibilidade, um momento muito difícil da vida. A gente está fazendo uma parceria aqui para propagar esse trabalho que é feito com muito amor, muito carinho, num momento muito difícil da vida das pessoas. Então tem um QR Code aqui na tela, se vocês se sentirem confortáveis em ajudar, conhecer um pouquinho mais do trabalho que é feito lá em Barretos, por favor, ajudem essas pessoas nesse momento, tá? Voltando para a mesa aqui também, dia 4 de dezembro temos um evento da Rural chamado Rural Investor Day, que acontece aqui em São Paulo, no Cubo Itaú, com patrocínio da CNH, com patrocínio do Cubo, com patrocínio da Sementes J. Basso, Microsoft, Elephant, Usina Bioenergia Aroeira, Nova América, Nomus e Assertif. Se eu não esqueci de ninguém, estão todos aqui citados, datados, trazendo muito conteúdo sobre inovação no agronegócio para vocês. A gente vai ter a apresentação do relatório Adoção de Tecnologia da McKinsey, que chama-se A Mente do Agricultor. Também vamos ter uma plenária sobre VC, CVC no mercado de investimento do agronegócio com a Bung, com a ADM e com a BASF. Então não percam a oportunidade de participar desse evento gratuito a partir das 13 horas. Eu vou colocar um QR Code para que vocês possam se inscrever e participar e conhecer um pouquinho do que a Rural tem trazido de novidades para vocês e conectar pessoas, que no final é isso que importa. Voltando para cá, Kieran Gartland, temos uma pessoa que inclusive eu a conheci saindo de um podcast do nosso amigo da Sensix. Ele estava saindo, eu estava entrando. E é bem significativo porque é o startup que pôs a AgTech na mapa, né? Foi quando foi comprado pela Monsanto, né? Acho em 2013. Exato. E esse foi o ano que foi formado o Yield Lab em St. Louis, baseado no esse deal, porque a gente viu que realmente tinha possibilidade para o AgTech ser um setor, né, de investimento, e a gente nascemos dentro de um fundo de venture capital que não era focado no ag, e a gente criou o Yield Lab focado no ag com pessoas do Monsanto Ventures e outros. Então foi daí que nasceu, foi em cima desse deal, né, do FieldView. Deixa eu apresentar então aqui. Pessoal, hoje nós estamos recebendo o Daniel Padrão, diretor de operações do Climate FieldView no Brasil. Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente, por poder compartilhar um pouquinho, principalmente da sua história e de um pouco do que você viu aí, como o Kieran falou, desse nascimento do mercado de tecnologia no agro. Né? Obrigado por poder estar aqui. Eu assisti várias vezes e é super interessante, super legal as conversas de vocês. Prazerzão compartilhar, e nem sabia da história. Eu gosto bastante dessa história, né? Eu sempre comento disso, porque eu acho que é um marco importante, assim, eu não estava nem perto disso, eu estava num momento ali, trabalhando numa usina, mas assim, foi um momento que mudou muita coisa, eu acho um marco super interessante. O mercado acordou, né, nesse momento. Exato. Muito bom. Daniel, conta pra gente um pouquinho como que você caiu aqui na Climate FieldView. Eu sei que você passou por
grandes corporações do agronegócio. Se eu não me engano, você é formado na Exalc também, é isso? Exato. Salquiano, falar do Lido. A minha história é meio... Eu comecei... comentei já com algumas pessoas disso. Minha história é meio diferente ali. Eu sou daqui de São Paulo, administrador de empresas. Comecei a faculdade de administração de empresas, montei um negócio de decoração. Eu queria montar um negócio, apareceu essa oportunidade, montei um negócio de decoração. O fato é que eu acho que eu não era muito polido, muito educado, ou educado o suficiente, polido, para trabalhar com decoração. E aí depois de eu terminei a faculdade, a empresa cresceu e tal, e depois de um tempo eu encontrei com um amigo que tinha feito agronomia, falei, cheguei em casa, conversei com meus pais, falei, puta, vou prestar vestibular. Me matriculei, passei na Exalc, daí, bom, tive bastante sorte, porque assim que eu saí da Exalc, eu fui trabalhar na São Martinho e caí, assim, bem na interface entre implementação de tecnologia e coisas novas estavam acontecendo. Na São Martinho eu tinha trazido colheita mecanizada, estava começando com plantio mecanizado, estava implantando geoprocessamento, uma série de coisas que para a época eram super inovadoras e eu tive a oportunidade de presenciar, aprender. Depois de um tempo eu fui chamado para trabalhar numa outra usina, que era a usina São Manuel, que sedenta por inovação, por colocar a tecnologia para funcionar, super pragmática e conhecida por ser assim, um exemplo, né, de gestão e tal. Legal. E aí foi aí que eu me envolvi mais com tecnologia e acabei me conectando com uma série de startups. Assim, meu trabalho era muito esse, era olhar para o mercado, via que tinha oportunidade de tecnologia, vi o que poderia ser feito, oportunidades dentro da usina, buscar no mercado parceiros, tentar conseguir um funding interno ali, sabe? Um buy-in interno para que você possa implementar, mostrar o resultado e continuar. E nesse momento eu conheci um monte de startups, várias startups que hoje estão aí, foi super legal, foi super momento. E uma delas foi a Solinftech. Eu saí da usina, fui trabalhar na Solinftech, comecei logo no comecinho da empresa aqui no Brasil, fiquei responsável liderei a operação aqui no Brasil, e num determinado momento fui para os Estados Unidos montar a operação lá. Durante a operação nos Estados Unidos, eu tive uma série de contatos com a Bayer, a gente tinha alguns projetos, e achei super interessante os desafios. Bom, num determinado momento eu decidi voltar para o Brasil, por questões pessoais também, ficar mais perto da família. Voltei com a ideia fixa de montar uma empresa. Comecei a conversar com algumas pessoas, em determinado momento a Bayer me chamou e eu, fiquei tentado pela oportunidade de trabalhar numa escala muito maior, mas tendo um acesso ao mercado, né, ciência por detrás, insumos, tudo mais. E tô lá aprendendo todo dia, né, evoluindo, aprendendo com o mercado, continuo interagindo muito com o produtor, né? Então tem sido uma experiência super legal, né, nesses últimos 2 anos, fazem 2 anos que eu tô lá. Mas conta um pouquinho pra gente aqui qual que foi o desafio, porque você vivenciou uma startup inicial aqui, que foi a Solinftech, né? Em 2 momentos distintos, um momento de crescimento no Brasil e um momento de expansão nos Estados Unidos, né? Como que foi esse desafio? Porque eu acredito que muitas das startups que estão nos escutando estão passando por esse momento ou vão passar por um momento de expansão internacional, né? Eu falo bastante isso para todo mundo. Inclusive, a gente fez um evento há pouco tempo na Bayer que veio até o prefeito de Indiana e a gente apresentou, foi super legal a discussão, falando de internacionalização, né? O governador de Indiana, e a discussão foi muito essa, né? Das dificuldades de internacionalizar. Mas, sim, eu acho que eu tive bastante sorte, porque eu passei um tempo e que me ajudou muito. Eu passei um tempo como usuário de tecnologia, tentando implantar, sofrendo ali muitas vezes, para falar bem a verdade, né? Para fazer a solução funcionar, com desenvolvimento, aquele sofrimento que muita gente reclama hoje, né? Que o produtor muitas vezes reclama. Depois fui para a Solinftech no momento que a empresa estava crescendo bastante e eu tive a oportunidade de acompanhar. É super interessante, né? Quando você vê as coisas acontecerem, a empresa começar a crescer, sair de 20 para 150, 300, 400 funcionários, e você acaba interagindo com muitos produtores, conseguindo ver as coisas. Acho que um desafio muito grande, que é super legal numa startup, é você enxergar um problema, começar a desenvolver uma solução e ver uma base grande de pessoas, de clientes, você vê um problema sendo resolvido. E aí, para os Estados Unidos, foi um outro momento que, assim, aqui a gente acabei interagindo muito com o produtor brasileiro, grande, médio, usina, ir para os Estados Unidos e começar a interagir e tentar encontrar os primeiros clientes
no retail americano. Sim. Porque é outro perfil. Uma empresa brasileira chegando lá. E é super interessante como não é nada difícil. A gente tem a impressão que o americano vai falar, putz, uma empresa brasileira de tecnologia, será? Nada, ele olha para a empresa brasileira, ele tem um baita respeito pela agricultura brasileira, tem uma puta curiosidade de como as coisas funcionam, de como as coisas fazem acontecer. Mas assim, tem toda uma diferença cultural de como você faz negócio, a importância, né? Os interlocutores, os stakeholders ali são bem diferentes, mas assim, foi um período interessante e eu acho que mesmo o Brasil sendo um mercado gigante, a gente fala disso, né? Mas mesmo o Brasil sendo um mercado gigante, eu acho que obviamente tem que se levar em consideração custo, momento, mas pensar em como a sua solução vai poder ser levada para outros mercados, e principalmente o mercado americano, que te conecta com a agricultura temperada, eu acho que é essencial você ter isso dentro do plano e faz muito bem para a empresa, até para se desafiar, pensar, tem que ver o momento, né? Tem fã, tem tudo mais, mas é super válido. E quando você estava dentro da usina São Manuel, que você estava se relacionando com as startups, até por uma curiosidade minha, Daniel, você estava num momento onde startup não era uma terminologia, né? Não existia. Era desenvolvedor, empresa de TI, empresa de tecnologia, não existia. Como que era essa relação? Era uma relação onde o cara não existia muito produto pronto, né? Ele era meio que tinha PowerPoint e ideias, né? Não tinha, assim, você comentou muito bem, né? Quando eu estava trabalhando com tecnologia ali na São Manuel, ninguém falava, você procurava desenvolvedor e aí assim, uma empresa parceira, ninguém falava de startup, investidor, mas é impressionante como esse deal da Climate mudou muito, porque eu me lembro de 2-3 anos depois que eu estava trabalhando com tecnologia, eu já comecei a receber investidor que estava olhando para algumas empresas e ia lá perguntar de como estava funcionando a tecnologia daquela investida, sempre aquela mesma pergunta, bom, se desligar essa solução, e aí, você sobrevive ou não? Então, tipo, mudou muito rápido, mas assim, não existia, tinha muita gente comprometida e o DNA era o mesmo. Assim, tinha gente que ia lá, sentava com você, queria entender seu problema, mergulhava, tava lá todo dia, sábado, domingo, trabalhando e desenvolvendo, e vinha num dia, você dava o problema, o cara voltava depois de 2 dias, tentava resolver, voltava, tinha uma garra, assim, você pegava 5, né, tinha, sei lá, 3, 4, 5, acabava que restava uma, mas assim, aquele cara que tinha garra, que tava ali toda hora, se perpetuou e muitas estão aí até hoje, né, assim, tem várias empresas que a gente começou, a Smart Breeder, por exemplo, é uma delas, a gente começou, a Soniftech, obviamente, tinha, né, uma série de pessoa da TechGraph, que fez o AgroCAD também, a gente foi um dos primeiros clientes, até grandes empresas, John Deere, por exemplo, agiu como uma startup também, desenvolvendo piloto automático, a gente foi uma das primeiras empresas a instalar, então assim, eu acho que assim, apesar do nome ter mudado, o DNA de como fazer as coisas acontecerem, sabe, não mudou. Sentar ali, ter brilho nos olhos, vontade de fazer, né? Dificuldade é a mesma, você sofre bastante como cliente no começo e depois daí você tem bastante orgulho de tudo que você vê. E tem impacto, né? Sem dúvida. Tem impacto porque constituiu realmente o mercado baseado em tecnologia do agro, né? Até um ponto que eu até mandei um artigo pro Kira que eu estava escrevendo ali, que eu acho que não sei se chegou a ler, ali, sim. Que eu tenho enxergado muito duas faces de uma mesma moeda no mercado de tecnologia para o futuro, que é a comodização da tecnologia, o que vai fazer com que os preços sejam cada vez mais baratos, e ao mesmo tempo a desintermediação da cadeia. São dois pontos chaves que eu acho que vai acontecer, mas que o mercado tem que estar muito preparado na ponta, quem vai receber essa tecnologia, porque preço mais barato não quer dizer que você vai deixar de dar assistência. Na verdade, é o que aconteceu com outros mercados que a gente já conhece, que já são bem mais constituídos, como, por exemplo, o varejo, ou até mesmo a gente pode falar com empresas aéreas, que o cara teve que baixar o preço e ainda assim prestar um serviço de maior qualidade, com maior assistência. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado muito forte com isso, porque se isso acontecer no agro, no agro você não vende um produto, você vende um produto agregado a um serviço. E vem crescendo cada vez mais e se tornando cada vez mais importante. E cada vez mais importante. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que dar atenção e dar vazão, porque a tecnologia ela vem com um papel super importante, que é
a desintermediação. Ela vai acontecer? Vai. Se você fizer bem essa passagem de bastão ao longo do tempo, prestando um serviço de qualidade e passando esse legado, vamos dizer assim, né? Então, acho que a gente está num caminho interessante. E aí eu até queria te perguntar, você como teve essa vivência nos Estados Unidos, a gente sempre fala aqui, né, que a gente estava um ciclo atrás dos Estados Unidos, né? Sim. Como que você enxergava ali dentro do mercado americano a maturidade das corporações, dessas startups, com relação à maturidade que nós temos aqui hoje? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que estruturalmente as empresas, até pela relação próxima com o investidor, a maneira de se relacionar, por exemplo, com o investidor, eu acho que é mais madura. Quanto à estrutura, né, estrutura de investidores, suporte, é muito maior. Então, eu estava brincando com o próprio governador lá de Indiana, quando ele veio, ele falou, me explica quais são os principais desafios. Eu falei assim, só você estar aqui já é uma diferença. Por exemplo, você está aqui para mostrar que Indiana é um lugar que uma startup, uma empresa de poucos funcionários, que hoje gera praticamente pouca receita, que você quer que ela vá para lá e que você está aqui explicando. Isso a gente não tem no Brasil, né? Muito pelo contrário, você o tempo todo tem que buscar apoio. Então, isso, assim, do ponto de vista de estrutura de mercado, se a gente for ver o tamanho dos deals que acontecem nos Estados Unidos, comparar uma empresa no Brasil, muitas vezes, que tem muito mais tecnologia que outras empresas no Brasil, o tamanho do deal é menor. Então, assim, e o que lá tem excesso de tudo, né? Capital e infraestrutura, né? Lembra quando a gente foi para St. Louis, a gente acha, não, tem muito prédio, mas muito vazio, né? Não tem gente aqui, cara. Aqui é o Cadê contrário, as tem pessoas? muita gente, e pouco dinheiro e pouco espaço. Então, acho que... assim... Tem muitas opções lá, né? Essa é uma diferença grande. Agora, quando a gente pega do ponto de vista de... E aí vocês podem dizer que eu tenho um pouco de viés, mas... Quando a gente pega do ponto de vista de utilização de tecnologia, você citou o relatório da McKinsey, cita que, sei lá, a adoção nos Estados Unidos é um pouco maior. Mas eu acho que a adoção ela é maior para alguns tipos de tecnologia. Quando a gente pega a agricultura de precisão, por exemplo, é maior, né? E tudo que está ligado a ativos, máquina, equipamento. Automação. Mas eu acho, assim, a minha impressão, e aí eu não tenho base nenhuma, é só a impressão de quem interage constantemente com o produtor há bastante tempo. Eu acho que o Brasil adota mais profundamente a agricultura digital. Se a gente for pegar alguns mercados no Brasil, se você pegar alguns produtores no Brasil, a maneira que eles utilizam é muito profundo. Coisas que eu não vi sendo utilizadas lá no mercado americano. Eu acho a agricultura lá mais simples, porque primeiro não é o ano inteiro, não tem tantos variáveis. Aqui a agricultura tropical é muito mais complexo. E a gente tem uma comunidade americana lá na Bahia. Eles apanharam os primeiros anos, eles não acharem que ia ser tão complicado. Eles comprarem terra, isso foi nos anos 90, comprarem terra barato, vierem para cá e depois apanharem porque você tem a logística, você tem que planejar a compra de insumos, porque não é tão simples, não pode ligar e o cara amanhã entrega, né, que nem funciona lá. Tudo que era muito mais complexo aqui. Então, por isso você precisa mais ferramentas, mais tecnologia. Lá, acho que é mais. Mas eu acho mais simples, acho que tem um ponto, assim, a gente pode. Eu acho que eu dividiria, na verdade, os produtores americanos, eu colocaria como se fosse os produtores do Paraná. Porque é uma área menor, entendeu? Uma área menor. Fazendas menores, muito mais familiar. E aí a gente pega os outliers no Brasil, que é um cara que produz quase, vamos dizer assim, o que o Paraná produz, entendeu? Né? No Mato Grosso. Então a gente tem, no mercado americano, a gente não tem esses outliers igual a gente tem aqui no Brasil. É menor, é menor. É um pouco mais tradicional. E o cara que, vamos dizer, o Fred que passou aqui da SLC, o cara controlar o que o cara produz, o cara tem que ter muita tecnologia. Então, mas quando você conversa com beleza da Climate, assim, trabalha com uma amplitude de clientes, né? Desde o, sei lá, pequeno produtor de café, em Minas até, né, um gigante em Luiz Eduardo, que eu concordo com você, que é uma região tecnicamente um desafio grande, então faz o cara ser muito bom. Existem, se você pegar, obviamente não é
não são todos, né? É uma porção, mas existem produtores. Você pega produtores no Paraná, no Rio Grande do Sul, que têm propriedades menores e mais tradicionais, que utilizam muito de tecnologia. Vão muito a fundo, utilizam né, o que a gente considera, fazem as suas próprias prescrições digitalmente, colocam na máquina, fazem a aplicação daquilo, monitoram, fazem todas as avaliações, tudo digitalmente. Então, assim, não consigo explicar muito bem o porquê. Eu acho que é um pouco essa cabeça meio empreendedora de quem saiu do Sul, foi pro Paraná, foi subindo no Brasil, foi indo pro Mato Grosso, né? Chegou em Luiz Eduardo, tá indo cada vez para áreas, assim, explorar cada vez áreas de pastagem. Não sei, mas eu sinto que, apesar da gente estar um ciclo atrás, mas eu sinto que, pela idade e por tudo mais, eu sinto que a gente tem uma tendência rápida de utilizar, obviamente, a depender da gente corrigir alguns problemas que a gente tem de infraestrutura, por exemplo. Né? Conectividade Quem já visitou uma fazenda antes de ter conectividade e uma depois de ter conectividade, não tem como se acreditar que é a mesma fazenda. Então, assim, isso é um impacto gigante, né? Então, sim, sem dúvida. Né? Radar meteorológico, a gente não tem uma série de coisas que os Estados Unidos têm ali. Às vezes o cara lá nos Estados Unidos também, ele tem muito apoio do governo, né? Tem subsídios, tem seguro, tudo isso, preço mínimo. E aí o cara, às vezes, fica um pouco acomodado, né? Ele não tem tanto risco assim para gerenciar, tanto clima, tudo o resto, praga, tudo isso, acho que é um pouco menos lá, né? A pressão é maior. Aí o cara normalmente é mais velho, ele não quer mudar tanto, ele tem a forma de fazer as coisas, então para ele fazer e usar, ou ter vontade de usar uma coisa nova, é mais difícil, eu acho, às vezes. Eu acho que é bem diferente, mas assim, tem uma pressão mesmo. Você deu um exemplo bom lá da Bahia, não sei se você está falando de Luiz Eduardo ali, mas exatamente. A dificuldade né, o desafio de produzir em Luiz Eduardo é enorme, e aí tem produtores ali que você olha utilizando tecnologia e você fala, gente, o cara dá uma aula, né, de como fazer, então... Eu acho que a gente tem um ponto muito positivo, que você comentou, que assim, o brasileiro ele gosta de adotar tecnologia. Ele é um early adopter tradicional, né? E enquanto isso, a gente tem um ponto positivo e alguns detratores, né? Os detratores claro, a gente tem menos funding, a gente tem... não tem acesso a crédito. A gente tem acesso a crédito. Tá apertado, né? Margens mais... A gente não tem, por exemplo, que você comentou aqui, eu comecei a ficar pensando aqui, tipo, o governador de Indiana vem pra cá. Pô, o cara tá sendo uma postura friendly com relação a corporações que querem ir pro estado dele. A gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, eu tava pensando aqui, cara, eu vou jogar aqui, ó, pessoal, quem tiver um estado que quer adotar startups do agronegócio, vamos fazer um negócio junto com a Rural, a gente faz. Porque, cara, a gente tem que fazer com que essas empresas, elas tenham funding, não só funding, mas acesso. Eu acho que a palavra é acesso a validar, testar tecnologias, colocar isso em pauta, em prática, para que realmente a adoção em massa aconteça. Senão, é difícil. Não, o governador se propôs, né? Ele não ia participar da reunião, quando ele soube que iam participar 30 startups do Brasil, sentou com 30 startups do Brasil, pegou algumas e levou para os Estados Unidos. E ele fez a mesma coisa que eles fizeram comigo quando eu fui para lá. Que em um dia eles me apresentaram, gente, Jim de Purdue, investidor, todo mundo perguntou o que você precisa, cliente, 2, 3 fazendeiros, saí de lá quase que eu não podia, já tinha escritório, não podia nem falar não mais, não tinha nem mais como optar por onde a gente ia colocar o escritório. Praticamente saí de lá já... Feito já. E assim, ajuda muito, porque você chega lá, o que você precisa? Conversar com quantos fazendeiros? Peraí. Então, isso torna aquele primeiro passo, né, mais simples. Então, sim, isso ajuda demais, né, ajuda bastante. E vamos entrar um pouquinho no produto, no Climate Field View. Como que vocês estão fazendo com que isso seja ampliado, né? Como você comentou agora, você falou, cara, eu atendo produtores pequenos, produtores grandes. Acho que o grande desafio de toda a tecnologia do agro brasileiro é você atender desde o pequeno até o gigante, né? Na mesma qualidade, no mesmo serviço, na mesma amplitude. Eu acho que esse é o grande desafio da gente... E principalmente não só essa variação entre pequenos e grandes, mas em culturas também, né? Como que vocês estão hoje na ampliação e na atuação dessas culturas e de ampliar leque de produtores? Então, assim... O grande objetivo do Field View, desde o princípio,
foi ser uma ferramenta de uso diário para o produtor em que ele pudesse fazer as principais atividades que ele faz normalmente, que ele pudesse organizar os dados e, através disso, tomar a decisão. Então, basicamente, o Field View, ele, de uma forma simples, você tem lá o Drive, que a gente chama, que foi uma ideia super inovadora de você conectar um equipamento, a CAD da máquina, e com isso você conseguir extrair informação, enviava para um tablet, para um tablet, e você consegue interagir ali com as informações e guardar. E você, praticamente, se você sair da máquina, você já está com as informações ali com você, como se fosse... Né, Sim. Então, você pode coletar essas informações e interpretar como está sendo feito, você pode coletar essas informações em tempo real e enxergar isso, lógico que te ajuda operacionalmente, te ajuda a guardar. Tem ferramentas para que você possa organizar os seus testes de campo, que são super importantes, né? Todo produtor faz isso manualmente, com uma carteirinha, uma bandeirinha ali, puta, aqui é a variedade tal, aqui é a variedade tal, colhe, pesa. Então você já consegue fazer isso tudo digitalmente, que é um processo super importante para tomar a decisão do que você vai fazer, quais são os materiais que você vai utilizar para frente. Você consegue fazer levantamento de pragas, você consegue guardar essas informações de amostragem. As principais atividades para o produtor estão ali e ajudam principalmente o produtor que não tem um time gigante, como algumas das empresas que a gente tem no Brasil tem, a organizar essa informação e estar disponível, o que eu acho que é um valor tremendo, principalmente se a gente pensar nas tecnologias que vêm agora. Então, né, inteligência artificial, se não tiver uma base de dados grande para você poder fazer, ela fica mais comprometida. Então, é isso que a solução faz. Uma coisa que a gente ouve há muito tempo do produtor e que eu acho que ainda a gente está em dívida aí, não só como climate, mas como indústria, né? Quando a gente fala de agricultura digital, são os insights, né? Então, assim, você tem tudo isso, putz, e agora? Como que eu entrego, como que eu melhoro a agricultura e não só monitoro como a máquina está trabalhando e outras coisas mais. Então, assim, baseado em tudo isso, a gente agora começa a criar e trazer, já tem alguns exemplos que eu posso compartilhar com vocês, legal, de modelos que atuam sobre a agricultura. Que, por incrível que pareça, muitas vezes você senta produtor para falar de agricultura digital, às vezes o produtor já reconhece, já sabe que tem que usar, mas ainda fica com um pouco um pé atrás, né? Mas quando você fala para ele do modelo agronômico utilizando a agricultura digital, ele entende rápido. É assim, olha, é uma prescrição de como você vai posicionar as sementes de milho, é feita dessa forma, população, tal. Ele entende e fala, então me conta mais aí de agricultura digital. Então, assim, Field View tem essa base, e aí a gente vem ano a ano associando novos modelos que são feitos baseados em toda essa base de dados, são quase 30 milhões de hectares com Field View, mais todo o período de desenvolvimento dos híbridos, né, a ciência que tem ali dentro da Bayer, para criar esses modelos, e agora a gente vem associando para tornar a solução cada vez mais agronômica, né, que é a proposta da solução. A base da solução é essa. Obviamente, tem outras coisas vindo aí para frente dentro do pipeline, mas como é agronômico, leva um pouquinho mais de tempo de validação, modelo e tal. Mas é assim que a solução vai evoluir. Os inputs são manuais ou ele tem conexão com os gadgets da fazenda para fazer toda essa coleta de dados? Tem as duas formas, né? Tem a coleta automática, que acontece principalmente com máquinas, mas pode acontecer também através de integrações com outras empresas de máquinas. Tal, não. Se dependendo tiver uma base, algum cliente, algum parceiro, porque também tem isso. O Field View, ele se propõe a fazer algumas coisas, mas também ele se propõe a ter conexão. Então, assim, a gente tem plena convicção que nós vamos desenvolver todas as soluções. Então, não sei, você tem ali o nosso modelo de levantamento de pragas, por exemplo, mas se você quiser ir muito a fundo, ou se você quiser um modelo mais específico, a gente tem um parceiro que está conectado e a gente troca essas informações. É mais uma maneira de fomentar ali... Tem um marketplace, como se tivesse um marketplace dentro. Funciona como uma plataforma, mas interagindo, né? A gente envia dados, é bem democrático, envia dados e traz dados. Então, também tem outras formas de conectar mais informações através disso. Legal. Eu acho que hoje o Climate Field View ele está em clientes que usam a Bayer, automaticamente ele já recebe esse produto, ou como que ele faz? Ele pode adquirir esse produto mesmo sem usar a Bayer? Não tem nenhuma relação com o produto Bayer. Você pode adquirir e utilizar. Alguns clientes, tem alguns clientes que, dado o relacionamento, como se fosse através de um programa de relacionamento, ele tem o benefício de utilizar o Field View mais profundamente.
Mas é isso, é aberto, uma plataforma aberta, qualquer produtor pode utilizar. Está mais concentrado hoje em grãos, então é o foco principal ali, até pelos próprios negócios, onde a Bayer tem maior profundidade de conhecimento. Né? Não, legal. E o produtor hoje, como que ele entende, a grande maioria desses caras entende o valor que é gerado dessa agricultura de decisão que a gente fala, por conta dos insights, por conta dos dados? Vocês têm uma métrica com relação a o quanto isso melhora na vida do usuário? Porque eu acho que o grande desafio hoje do agro eu estava até lendo um livro agora que é muito interessante, que é o livro chama-se Insanamente Simples. É o cara que inventou o termo iMac. E ele falou, cara, o cara só quer o produto. O que entrega para ele? Tipo assim, quando eles lançaram o iPod, o que era o iPod? Cara, o cara quer ter a música e quer escutar na hora que ele quer. É simples, é isso. Então, o que o produtor quer quando ele quer um produto? Ele quer, cara, eu quero tomar decisão melhor tomada de decisão baseada em dados possível, né? Então, como que isso tá chegando para esse entendimento claro, simples? Porque eu acho que o grande desafio que a gente tem e aí até ele fala, cara, quando você simplifica um negócio, você tem que simplificar de novo. Quando você simplifica de novo, pelo menos 3 vezes tem que simplificar o processo. E eu acho que quando a gente olha para o agro, é muito isso. Como que a gente simplifica a entrega de valor e de benefício muito claro para o usuário final? Isso vem evoluindo, assim, a gente acompanha ano a ano. São métricas que acabam sendo internas, mas eu posso dizer que a gente chama de cliente extremamente engajado, né? Que é aquele cliente que utiliza bastante da solução, que utiliza constantemente. Isso vem evoluindo ano a ano. Eu tenho, assim, muitas vezes a gente entra na conversa de utilização de tecnologia, a gente acaba caindo, não, a adoção não é a que todo mundo esperava. Eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, eu acho que quando você olha a base de dados que tem, o FieldView tem 30 milhões de hectares, mas soma ali dos principais players, entre grandes empresas e startups, tem uma base gigante, por mais que tenha overlap ali entre elas, mas é uma base gigante de clientes utilizando. Para mim, assim, o produtor já se conscientizou que precisa, sabe, utilizar. E conversando com o produtor, eu me lembro dos primeiros anos interagindo com o produtor falando de agricultura digital, o produtor falou assim, mas será? Porque eu já faço isso, eu consigo fazer isso, eu conheço minha fazenda. Né? Cara, vou ter que treinar todo mundo, meu operador, isso aí vai quebrar. Era difícil, assim. Nossa, quando você ia falar então em grãos de importância de você monitorar a operação, isso é coisa de cana, não, deixa pra lá. Hoje em dia você fala produtor, não é mais assim, o produtor fala assim, concordo com você plenamente, tenho que utilizar, se eu não utilizar, eu sei que eu vou perder oportunidades no futuro, agora eu preciso de ajuda. E aí, de novo, você falou que vocês vão ter um evento e vão falar sobre o relatório da McKinsey. No relatório da McKinsey isso aparece claramente lá. Sim. Os primeiros itens custo e assistência técnica. Então, a gente tem gasto muita energia em estar perto do produtor e ajudando. Porque à medida que você passa um tempo e ele começa a utilizar, aquilo vira dia a dia dele, ele não para mais de utilizar, porque aí as informações estão ali, o operador já sabe como utilizar, a informação já faz parte do dia a dia de como utilizar, eles já sabem onde buscar, se torna simples. Mas eu acho que isso intermediação que a gente estava falando. Exato. Assim, isso você precisa estar ali e isso torna mais complexo você estar em todos os lugares do Brasil. E aí, assim, uma estrutura como uma empresa como a Bayer ajuda e ajuda muito, porque você tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, você tem acesso aos produtores, tem a confiança do produtor. Então, assim, para mim, hoje a tecnologia é importante, mas o suporte que você dá, a proximidade com o produtor, sentar ali, entender o problema, estar presente é crucial também. É o diferencial, né? É um dos diferenciais, eu acho, assim, Bom, eu acho que sempre foi, mas hoje continua sendo, vamos dizer assim. Tem que ter parceiro que ele promovendo seu produto digital, ele vai poder atender mais produtores, tipo o agrônomo, é verdade. Alguém que está prestando serviço já e ele com ferramenta, ele vai fazer muito mais trabalho e mostrar muito mais serviço. Então, acho que alguma forma assim de parceiro que nem o modelo do SAP, né, do SAP, eles descobrirem se eles deixam isso com os consultorias, né, os grandes empresas de consultoria,
que eles vão fazer esse trabalho de ensinar o cliente a usar. Por quê? Porque aí eles podem atender muito mais cliente. Então, o interesse deles é que o cliente tenha esse SAP, porque aí depois eles podem otimizar muita coisa que ele já fazia manualmente. É uma coisa que a gente tem percebido, assim... Enabler, né? Aquela cara que... À medida que... E aí, sendo um prestador de serviço, ou sendo buyer, ou sendo uma startup, é uma coisa que é inquestionável, é que à medida que você senta com o produtor e participa dessa transformação para ele, dessa ajuda, você cria um relacionamento muito forte. Então, assim, e o que habilita uma série de outras coisas e outros negócios também. Então, assim, é importante estar perto, faz a diferença. Agora... Train the trainer, né? Não tentar chegar em cada produtor, que são 5 milhões no Brasil, mas você treinando as pessoas que têm contato com esses produtores, aí você consegue escalar sua adoção de uma forma um pouco mais rápida, né? O fato é que a gente está num momento crucial, acho que, do mercado, né? Que a gente está vendo que a próxima geração que vai adotar a fazenda como uma gestão da fazenda, ela já é uma pessoa nativa digital, né? Então, acho que o que a gente tem falado muito aqui é que a desintermediação dos processos e da utilização, não full, mas totalmente, vamos dizer assim, amplamente utilizada, vai se dar daqui 5, 7 anos, quando esses nativos digitais estiverem dentro do processo. Eu acho que, mas para que esses nativos digitais tenham vamos dizer assim, a liberdade poética de fazer o que pode ser feito, a gente vai ter que ter uma passagem muito bem organizada agora, para que, da mesma forma que hoje você chega numa fazenda, o cara fala, não, mas meu pai e meu avô faziam assim. Esse cara vai falar assim, não, mas meu pai fazia assim, desse jeito, digitalmente, entendeu? Então a gente vai ter que ter esse processo, porque quando você olha para a história, você fala, não, mas meu pai sempre fez assim e deu certo. Então a gente carrega esse legado, né? Então é importante que esse legado ele seja construído, e eu acho que a gente tem um papel muito importante, porque nós estamos fazendo parte do processo de digitalização do agro. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui. Sem dúvida. Sinceridade, eu acho que acontece mais rápido, assim. Eu vejo, você citou 7 anos, eu acho que tem uma mudança de geração, mas eu acho que quando você... Acho que passou um pouco a fase estava comentando, né, de dúvida e tal. Eu acho que ainda tem algumas questões estruturais que ainda atrapalham, né, mas que estão sendo resolvidas. A gente pegar a conectividade, por exemplo, para mim, é uma coisa que pega, porque... você precisa que aquela informação chegue rápido para você tomar a decisão, né? Senão depois é análise pós-mortem e não tem mais muito valor. É jornal de uma semana atrás. Então, assim, mas Starlink, você percebe que o produtor, à medida que ele vai sentindo necessidade, ele vai resolvendo o problema, isso vai acontecendo, vai aparecendo gente. Eu acho que tem muitos jovens. Eu me lembro ano passado saindo da AgriShow, assim, a quantidade de jovens saindo e olhando, e a quantidade de gente visitando stand, falando de agricultura, de gente técnico agrícola, agrônomo, sabe, que já sai pensando, posso trabalhar nesse mercado, ou quanta gente entra para trabalhar em startup, ou né, com a gente lá, ou nas grandes empresas, e já entra direto em digital. Esse pessoal todo tá indo para esses mercados e tá crescendo, você percebe? Então, assim, não sei, eu tenho a impressão que... Vai ser não sei se eu sou muito otimista, mas eu acho que isso vai ser rápido. Acho que tá certo. É um processo que no começo cresce linear, sim, mas depois chega uma hora, passa aquela ponta, né, de equilíbrio, e acho que escala mais rápido. Eu acho que vai acontecer, mas é que quando você fala de tecnologia para o agro é muito amplo, né? Então a gente tem que olhar, a gente está falando do que a gente está falando de tecnologia do agro, né? Que até onde a gente está indo, entendeu? Então, tipo assim, algumas tecnologias que são mais simples vão ser adotadas com mais facilidade. E que eu acho que assim, que eu até estava conversando hoje, eu trabalho no mercado financeiro a vida inteira. Cara, vender derivativo é uma coisa que você vende uma coisa que ninguém quer comprar. Então, e que ninguém entende muito bem, vamos falar a verdade. É isso, também. Então, pouca gente entende. Então, e aí quando você, dentro da escala de tecnologia para o agro, você tem algumas verticais. Umas vão ser mais bem aceitas, mais rápido. Com certeza. E outras vão ser
jogadas para escanteio. Falar, cara, isso aqui não é prioridade agora. Então, eu acredito que 5, 7 anos a gente falar, cara, hoje a gente é totalmente digitalizado no âmbito bancário, vamos dizer assim. A grande maioria da população, ela é digitalizada. Quando que você vai chegar a ter um agricultor totalmente digitalizado? Daqui 7 anos, eu acredito. Porque isso depende de várias verticais aqui de acesso, né? Para que você, o cara vai comprar insumo pelo WhatsApp? O cara vai pagar esse insumo pelo WhatsApp? Como que vai ser isso? Então, eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto daqui 7 anos. Porque você conversa com alguns produtores mais tecnificados, o cara compra R$2 milhões pelo WhatsApp. Mas tem outros que falam, cara, R$2 milhões no WhatsApp, não vou comprar, eu vou ligar lá, eu vou lá na loja. Sim. Então, isso leva tempo, isso é um processo. É a mesma coisa, hoje você compra aval no Mercado Livre. Onde você imaginou que você comprou um carro no Mercado Livre? Então, a gente tem que pensar que a jornada de digitalização do agro como um todo vai ter que chegar ao ponto do cara falar assim, cara, será que eu vou comprar na loja que eu sempre comprei? Ou será que eu vou entrar no Marketplace e vou comprar pelo Marketplace como se fosse comprar um carro pelo Mercado Livre? Tem que ter o nível de serviço disso tem que ser muito alto, cara. O nível... Não, entendeu? Eu acho que esse nível, eu acho que o nível mais raso de digitalização que a gente está falando que é onde pega os principais pontos de dificuldade do produtor atual vão ser mais amplamente adotados mais rápido. Mas, cara, você chegar e falar assim, cara, você é totalmente digitalizado hoje, não, isso vai demorar um pouco, entendeu? Mas para mim, o que vai fazer com que a desintermediação da cadeia aconteça é essa ampla digitalização na ponta. Porque o que está sendo construído hoje, quando você fala, o cara fecha a revenda regional porque o cara vai atender digitalmente, ainda não vai acontecer. Ainda é difícil acontecer. O cara tem que ter um pé lá. Tem uma cadeia toda que tem que ser digitalizada, não é só o produtor. É isso. Deixa eu te dar um exemplo eu estava te falando e é uma coisa que a gente é super cobrado como indústria pelo produtor, que são os insights agronômicos, né? Nós começamos a falar disso lá atrás e até hoje, acho que agora a gente está começando a ter os primeiros resultados. Vamos falar, tem um programa, só para contextualizar como coisas que eu acho que fazem o produtor entender mais fácil. Tem um programa dentro da Bayer que chama Valora, que é utilizar informações do produtor e algumas outras informações e também todo o nosso histórico e conhecimento de desenvolvimento de híbridos de milho para posicionar o híbrido como uma população diferente dentro das diversas zonas e distribuir essa população dentro do talhão do produtor. O Valor ele começou um pouco para quebrar as primeiras barreiras com um risco compartilhado. Então, eu como produtor, olha, estou te fazendo essa recomendação, se você tiver que comprar mais sementes para fazer isso aqui, e se esse investimento não se pagar, nós pagamos isso para você de uma determinada forma e tal. E isso, cara, o produtor falou, bom, você está me oferecendo, né, você que desenvolveu esse híbrido, se você está me oferecendo esse modelo, vou fazer. Então, assim, isso abriu muito a porta. Agora, quando você fala com o produtor disso, ele entende fácil. Ele fala para você assim, entendi, você está usando imagem de satélite, você está usando seu conhecimento interno, você está usando as informações da minha fazenda, do que vem ali do field view, vai fazer uma prescrição, e essa prescrição aqui vai ser em taxa variável, e eu entendo o porquê, e para isso eu vou coletar vou plantar utilizando o field view, coletar as informações e tal. Fica fácil. Muitas vezes isso faz com que ele adote a tecnologia mais rápido, principalmente quando ele tem um retorno. Então, assim, e olha que interessante. Você leva um tempo gigante para desenvolver um novo híbrido. Né? Posicionar ele da melhor maneira dentro de um talhão, por exemplo, em 80% dos casos, o produtor teve retorno positivo sobre aquele investimento, que é outra coisa que aparece no relatório da McKinsey. Sinto falta de clareza no retorno financeiro sobre o investimento que eu estou fazendo em agricultura digital. Então, assim, isso tem feito que pessoas que às vezes têm uma barreira um pouco maior ao digital puro, que entendam o porquê, que entendam essa jornada ali que vai levar. Então, a gente tem programas desses para defensivos, a gente tem
programas para milho, e isso, sim, eu vejo que tem destravado. Por isso que eu comentei com você que, às vezes, assim, pessoas mais tradicionais, quando eles estão ali muito ligados ao ar, ele entende isso, ele entende. Pô, esse aumento de produtividade, eu levei tempo para conseguir, construindo fertilidade, fazendo. Então, assim, por isso que eu tô animado. Mas quantos anos esse cara tem na média? Varia muito, assim, eu não sei. Aí varia bastante. Mas, assim, eu diria que mesmo sendo ali a geração que tá, né, não... Assim, o cara de 40 e poucos anos, que é a média do Brasil, assim, mesmo sendo um cara que tá acima dessa média, ele tem tido... ele entende isso mais fácil do que só o digital por si, sabe? Ou talvez, assim, mais gente entende. Às vezes não é a idade pura, porque a experiência dele, porque talvez ele passou por umas experiências, né, diferentes do que um produtor, se você pega lá dos Estados Unidos, que sempre nasceu lá naquela fazenda, aquela fazenda não mudou naquelas 40, 50 anos, aí ele tem uma outra visão do que um cara que talvez começou pequeno, cresceu fazenda, tinha que adaptar a vida inteira para novos circunstâncias. Também tem a ver, assim, olhando para a solução, que eu ouvi muitas vezes de produtor, ele falou assim, a solução te entregou esse valor. Não, quem entregou esse valor fui eu. Eu olhei ali, tomei a minha decisão, e esse resultado fui eu que tirei, que não deixou de ser uma verdade. Você teve suporte, mas teve. Eu acho que quando você olha... Fiz uma recomendação utilizando dados, essa recomendação me gerou uma produtividade maior, retorno sobre esse investimento claro, né? Acaba com aquela brincadeira de produtor, puta, se eu comprasse todo o produto que me vem aqui oferecer, que me aumenta um pouco aqui, eu estaria produzindo 200 sacos de soja por hectare. Eu acho que isso destrava muita coisa. E tem muita oportunidade. Se a gente pegar, por exemplo, pega ali, campeão do SESB, estratégico, esqueci o SESB promove alguns campeonatos de produtividade de soja. Fugiu agora se você for pegar o campeão do SESB de produtividade de soja, ele são produtividades acima de 100 sacos por hectare. Né? Desafio nacional máximo, é isso? Né? Exatamente isso, mas são eles que promovem. SESB Brasil, né? Exatamente. Estou vendo aqui. Quando a gente máxima produtividade de soja. Assim, os campeões ali, né, quando você olha as pessoas que concorrem, elas têm mais de 100 sacos por hectare de produtividade. Quando você olha a média Brasil, soja, próximo de 60. Essa diferença, óbvio, que ali tem um investimento muito maior, tem um controle maior, mas, gente, é de 60 para 120. Né? Ali tem muito a ver da maneira que a gente está utilizando os insumos, tem muito a ver com como eu utilizo esses insumos, e aí não é necessariamente só agricultura de precisão, como que eu tiro o máximo desses insumos. Cara, isso vai levar a gente para sustentabilidade, todas as métricas que a gente também persegue, mas tem um espaço muito grande. Então, a maneira que você começa a mostrar para o produtor como ele consegue tirar mais daqueles insumos utilizando o digital, eu acho que a gente vai ganhando mais espaço e a gente vai acelerando a adoção. E teve uma conversa que nós fizemos, eu não lembro exatamente qual, acho que foi não me lembro qual exatamente, mas assim, que a semente, ela tem um máximo de produtividade para ser extraída dela, né? Hoje nós temos bem aquém do que o máximo da produtividade que ela pode fazer, né? Vamos dizer assim, eu não me lembro bem, mas assim, acho que a soja era, sei lá, no máximo era 200, alguma coisa assim, o milho 150 sacos por hectare, e hoje a gente está nesse nível de 60, 80, em alguns níveis aí bate-se 100 que você falou, mas é muito raro, né? Então acho que a grande força motriz a gente tá adotando tecnologia cara, como que a gente extrai o máximo possível de cada semente? Eu acho que o grande norte é esse, né? E das interações entre elas, sabe? Porque muitas vezes hoje você olha para, por exemplo, você quer fazer um teste na fazenda para saber quais híbridos você vai utilizar. E é muito comum os testes lado a lado ali, né? Sim. Você quer fazer o teste para saber qual variedade e qual híbrido você vai usar no próximo ano. Você faz um teste e usa o mesmo manejo, porque é difícil você... Como que você coloca tudo junto, sabe? O híbrido com o manejo que você vai fazer específico para você tirar o máximo de produtividade. Isso a gente não faz, porque é complexo. E eu entendo. E tem um outro ponto que eu acho que ainda que a agricultura digital vai ter um impacto... Já tem...
mas eu acho que ainda a gente tem muito a explorar, que é hoje a operação é a máxima. Né? Então, a operação manda, você não faz o desenho agronômico, o plano agronômico e executa a sua operação para que aquele plano agronômico aconteça. Você cria um plano agronômico, gasta um bate tempo naquilo, e aí depois a operação você executa o que é possível, o que faz sentido, mas eu acho que à medida que a gente vai utilizando a agricultura digital e as decisões são mais rápidas, você consegue se organizar, você vai conseguindo migrar para que você execute o plano agronômico, que é onde você vai ter a maior rentabilidade. Você vai tirar o máximo daqueles insumos. E aí tem tudo. Que é onde a eficiência acontece, na verdade. Exato, onde você tem os maiores ganhos, porque o ganho que você tem operacional, ele é marginal, né? Você vai melhorando, mas ele é marginal, mas no final você tem que plantar, você tem que fazer aquilo acontecer. Só que essa pressão da operação faz com que muitas vezes você mude o seu plano e, né, o investimento que você fez em insumos, ele não aconteça da maneira possível. Então, a gente vem trabalhando muito nisso, como que você cria um plano, esse plano te entregue um resultado e você consiga executar isso. E deixa eu te perguntar, uma coisa que a gente tem visto muito aqui com startups é tentar trazer o máximo da inteligência artificial e aí essa linguagem natural do chat, de interagir para facilitar com que essas tomadas de decisões aconteçam, para não ter esse entrave, né? Uma coisa é você falar, eu preciso entrar, aí eu tenho que abrir uma planilha, tenho que ver o planejamento, né? Como que você enxerga esse movimento dentro do agro hoje? Eu acho que a interface do software vai mudar bastante, porque hoje a gente tem que ir lá, muitos cliques, né, abrir e tal, o produtor não está acostumado, o produtor adora um áudiozinho direto no WhatsApp. Não, o produtor, a maior parte, você pega o que ele quer receber 6 horas da manhã, um relatório no WhatsApp, e aí ele pergunta a próxima pergunta que chega. Então, assim, eu acho que isso, sem dúvida, vai acelerar. A gente tem algumas iniciativas, a gente até lançou para um grupo pequeno de clientes que a gente está trabalhando, interagindo agora para fazer o ajuste final da solução. A gente lançou uma solução que vai nesse sentido e a gente tem algumas iniciativas e é impressionante como gera interação, né? Então assim, agora você tem que ter muita responsabilidade porque você está dando alguns direcionamentos. Então, por isso que exige um certo ajuste. Mas eu tô com você, isso muda muito. Muda o jogo. Porque parte desse produtor que não vê, assim, tem mais dificuldade, é porque ele tem que entrar ali, fazer um login, procurar o relatório, né? Achar. Produtor de gestão simples, e tem que ser mesmo, né? Então, assim, né? Tem que tomar muitas decisões, cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. Então... eu acho que tá num caminho muito, muito legal de simplificar o processo. E o simples vai fazer com que a adoção aconteça cada vez mais rápido mesmo. Daniel, a gente tá chegando ao final, cara, passa muito rápido. Mas antes disso, eu queria te perguntar o que você acha que vai ser a grande mudança no agro baseada em tecnologia nos próximos 10 anos? Aí dá um chute pro espaço aí para pensar o que você acha que vai mudar na forma que nós trabalhamos hoje nos próximos 10 anos, dado toda essa implementação de tecnologia que a gente falou aqui, cara. Porque eu acho que... você passou por muita coisa, você já viu muita coisa, cara. Acho que é importante a gente ter essa visão. Eu vou um pouco assim na linha do que eu ouço muito de produtor, que é o que ele mais quer. Acho que a gente pode explorar 1000 tecnologias, acho que você vai falar... É assustador o que a gente vê de inteligência artificial, porque quando você pensa que você entendeu, já tem uma coisa nova, aí você tá o tempo todo... Então, é difícil prever. É exponencial, né? Mas eu vou ali pelo resultado, né? Que é o que o produtor pede bastante pra gente. Eu acho que nós vamos conseguir evoluir muito com tudo que a gente utiliza de insumos e a maneira que a gente utiliza, mas eu acho que a gente vai conseguir extrair muito próximo do máximo do que o que a gente tem hoje. Hoje eu acho que a gente extrai muito pouco da maneira que a gente utiliza, por toda a dificuldade, todas as interações que existem dentro de uma fazenda, eu acho que a gente extrai pouco dos insumos. Eu acho que isso vai evoluir muito e eu acho que isso vai abrir uma série de oportunidades para novos modelos de negócio, de como que você interage nas relações com o produtor e como que a gente leva isso. Então, acho que para mim é um pouco mais pé no chão, né? Mas eu acho que é um pouco mais pé no chão, mas a gente vem falando há muito tempo disso que a gente quer fazer e eu acho que resolve, finalmente
eu acho que com inteligência artificial, com a quantidade de dados que a gente tem conseguido como indústria, né, agregar e analisar, e a qualidade da informação e outros sensores se somando a isso, né? Acho que a gente vai conseguir entregar isso para o produtor. Mas acho que é o mais importante, né? No final do dia é isso, né? Porque é isso que vai desencadear a adoção próxima, né? A próxima adoção, né? Eu tô falando muito perto ali também de produção, né? Onde eu tô mais envolvido, assim, obviamente, você pegar fora da cadeia, tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem problema com carbono e tal. Carbono é um outro aspecto. Você quer falar de carbono, Guilherme? Não, carbono não, mas biodiversidade, acho que tem muito mais do que carbono, né? Outros recursos naturais, água e o resto. Acho que eficiência é o mais importante, e não ter desperdício e aproveitar o máximo dos recursos, né? Eu acho que a palavra de vez é tecnologia vai trazer eficiência. Porque né? o Brasil tem abundância, né, de recursos naturais, mas às vezes esse é o problema, né? Nunca tive que economizar com esses recursos, mas hoje em dia o consumidor está exigindo mais eficiência, né, e mais transparência, e acho que esse vai beneficiar o produtor. Ele vê hoje talvez um pouco como o olhar de esse é uma restrição, mas no final ele vai ver que não, trabalhando assim gera eficiência e gera uma margem e transparência melhor, né? E no final é mais com menos, né? Sim, a gente bate exatamente. muito nisso, mas é a forma mais simples de colocar, né? Eu acho que a forma mais fácil e mais simples de colocar é isso. Cara, tem que trazer eficiência e tem que ser simples demais para o cara poder adotar isso. Eu vou marcar você no LinkedIn, nas redes sociais, Daniel, para que as pessoas possam interagir, mas se você quiser deixar um contato aqui para que as pessoas possam conversar com você, para entender um pouquinho mais do que a Climate Field View entrega, de como se relacionar com você, de como conversar um pouco sobre tecnologia, fica à vontade, cara. Meu e-mail é daniel.padrão@bayer.com. Ótimo. Aberto, adoro conversar, aprender, produtores, startups, assim, é um ambiente que eu gosto bastante, tem muitos amigos no meio e na medida do possível tentar ao máximo ajudar e aprender. Legal, muito bom. Muito obrigado por compartilhar sua história aqui, parabéns pelo processo todo de participar desse ecossistema, dessa construção aqui, foi muito legal conhecer um pouquinho da sua história. É isso, Criata? Isso mesmo, boa sorte, acho que estamos todos no mesmo caminho, né? Estamos todos no mesmo barco. No mesmo Temos barco. que remar para acelerar e para que essa digitalização aconteça, né? Legal. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo, exatamente. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, nos sigam no Instagram, rural.ventures, no YouTube, rural.talks. Compartilhe com as pessoas, dê seu joinha, e se você quiser que alguém participe deste podcast, esteja aqui em São Paulo falando com a gente, manda lá no LinkedIn que nós vamos ouvir com certeza. Obrigado, até a próxima.